Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Leia Cunha, moro na Alemanha. Quem tem me perguntado exatamente qual a cidade, a gente mora em Stuttgart. Somos uma família brasileira e portuguesa, com duas crianças, uma típica e uma atípica. A Mariana com 11 anos e o Lucas, de 8 anos, uma criança autista. Como prometido, dando sequência na nossa série, desde a gravidez, os passos até o diagnóstico do Lucas. No último vídeo eu falei sobre ali entre 2017 e 2018, as terapias, continuação das suspeitas, e assim foi. Continuavam suspeita do autismo, ele fazia terapias de logopedia, né, que é terapeuta de fala, em janeiro de 2018. Foi um ano de várias intervenções com terapias de música começaram, terapias da fala, outras terapias intensivas de comportamento, como o Lucas às vezes é uma criança que ainda grita, às vezes não consegue falar tudo o que sente. E eu sempre pedindo ao hospital, aos terapeutas, para dar-nos o diagnóstico, e elas pedindo paciência, calma, porque não queriam dar diagnóstico errado, porque, segundo essas especialistas, já houve alguns diagnósticos que foram dados errado, e depois os pais fizeram uma cobrança aos hospitais, aos especialistas, não é? E como sempre fazia um pouco confusão o jeito de Lucas em relação a ser bem inteligente, falar várias línguas, ter muito interesse por música, por cores, por alfabeto, e com aquele grande atraso, dificuldade de comunicação e fala. Então acabava que deixava eles um pouco confuso. Bom, final de 2018 foi um ano muito difícil, ali em dezembro de 2018, porque o Antônio o meu marido, né, foi diagnosticado com câncer de próstata, e nós estávamos naquela fase de focados no autismo, o que está acontecendo com o Lucas, o que está acontecendo com o Lucas. De repente vem um diagnóstico, algo que a gente não está contando, algo que a gente não está esperando. Então, vocês imaginam que foi muito difícil. Ele teve que fazer uma cirurgia em janeiro de 2019 e ali o Lucas estava prestes a receber o diagnóstico. Ele, pós-cirurgia, meu marido precisou viajar para uma reabilitação. É uma clínica de recuperação, né? Onde fazem muitas terapias e passa por psicólogo, enfermeiros e médicos sempre, cuidando da saúde dele, com esporte também e tudo. Então acabou que eu fiquei com as crianças. Nessa época veio a minha irmã do Brasil, Miriam, para me ajudar, que foi uma pessoa que me deu bastante força com esses dois diagnósticos que saíram, né? Ela me ajudou bastante. Mas chegou o papel do hospital e eu tinha que ir para o hospital receber o diagnóstico de Lucas. E aí, nesse dia, a Mariana, nossa filha, abalou-se emocionalmente, porque eu creio que, pronto, embora ela criança, isso há 2 anos atrás, ela com 9 anos, ela, completo já 9 anos, ela tem sentimentos, né? Então ela sabia que eu ia receber o diagnóstico de Lucas, a Mariana não estava se sentindo bem, a Miriam precisou ficar com ela. E lá fui eu para o hospital, sem minha irmã, sem meu marido, que ele estava numa clínica pós-cirurgia. E lá quem estava comigo era o tradutor, que eu falo, né, que tem sempre aqui um tradutor, quando é um caso muito sério, coisa que eu preciso assinar, que eu tenho dúvida do alemão, então o senhor Jorge, um tradutor, me acompanha. E nesse dia o senhor Jorge foi meu amigo, foi um pai, foi uma mãe, foi um irmão, foi um companheirão, porque era só eu e ele naquela sala que falava português, né, com os terapeutas. Era uma terapeuta, uma pediatra e uma especialista, né? Acima da pediatra, ela tinha mais autoridade para dar o autismo, dar o diagnóstico, no caso, né? Ela era uma pessoa que estudava essas crianças, ela que era a chefe. E eu estava expectante. Nessa sala, era uma sala bem didática, bem preparada. Nessa sala tinha uma cabanazinha com lençóis, tinha aqueles tapete EVA, um espelho grande, uma mesa com algumas cadeiras e nessa mesa tinha um bolinho de aniversário de massinha e uma boneca.
Então, eles me pediram autorização para filmar, né? E enquanto a terapeuta ficava a filmar, eles observavam a pediatra, né? E a outra senhora especialista do autismo observava o Lucas. O Lucas ia pro espelho, fazia caras e bocas, mostrava a carinha, dava língua e não dava importância, não tinha curiosidade para ver o que estava debaixo daquela cabana. E elas filmando e observando, depois falaram para eu interagir com o Lucas, eu fui interagir. Ele às vezes me dava atenção, às vezes não, ele estava mais interessado no espelho. Depois ele voltou, sentou na mesa e teve interesse pelo o faz de conta de bolo de aniversário. Era para ele brincar de faz de conta, dar boneca, comida. Ele, nos primeiros minutos, ele não tinha interesse, a terapeuta começou a interagir com ele. Aí ele colocou na boca dele, tentou pôr na boca da boneca. E assim era um dia de jogos interativos, terapias ali para fechar o diagnóstico. Depois de muito tempo, uma das senhoras que estava na sala levantou-se e foi puxar o cobertor para ver se ele tinha curiosidade. Foi aí que ele foi, olhou, tinha umas bonecas, uns brinquedos no chão que ele não tinha interesse. Quando ele viu umas bolas coloridas, amarelo, verde, azul, aquilo chama a atenção dele na hora, cores. E ele começou a brincar com essas cores, tinha uns blocos, ele começou a brincar. E eu ali, né, nervosa, sem meu marido, sem família por perto, só eu e Lucas esperando o diagnóstico. E ela disse: a senhora Cunha, já está 2 anos, que a gente era quase 2 anos, que estamos investigando mais sério o caso de Lucas, já tínhamos feito teste de genética, já tínhamos tentado fazer o EEG, mas que não funcionou muito com Lucas. Já tínhamos feito várias consultas, várias intervenções com terapias. Então, hoje é o dia do diagnóstico. O que a senhora espera? E eu, claro, como qualquer mãe que não engravida para ter um filho autista ou com qualquer uma outra deficiência, não é? Eu sou muito solidária a qualquer pai que estiver me assistindo nesse momento, que tem um filho com síndrome de Down, com alguma deficiência intelectual, com problemas físico, motor. Eu, eu, eu sinto mesmo muito. E tô sempre aqui, sempre falo, não só no na causa do autismo, mas se esse vídeo alcançar outros pais, precisar tomar um café, sentar, a gente vai sentar, a gente vai conversar, vai tomar um café, a gente vai, nem que seja bater um papo por telefone. E, e focando aqui no assunto, então ela me perguntou, e eu disse que eu queria uma resposta. Eu esperava uma resposta, já estava esperando muito tempo. Eu esperava uma resposta, que era uma suspeita desde os 2 anos, tudo era suspeita, que diagnósticos todo mundo queria dar, né? Diz que de doido e de médico todo mundo tem um pouco, né? Então toda gente que encontrava a gente, ai, porque ele grita, porque ele corre, porque ele não obedece, todo mundo queria dar um diagnóstico. E eu explicava, ele tem uma suspeita de autismo, ele ainda não fala tudo. Aí outros diziam, ele já é autista, e a mãe não quer dizer, né? Então eu também estava farta daquilo, eu precisava de um diagnóstico. E eu disse, eu espero sair daqui hoje com um diagnóstico para tratá-lo meu filho como tal. Se ele tem uma dificuldade de comunicação, se tem um atraso na fala, se ele precisa de umas terapias intensivas, de uma escola especial, o que ele precisa? Em que a gente pode ajudá-lo? Então, ela disse, Frau Cunha, já analisamos tudo, os exames que ele fez, as terapias, as consultas, todas as nossas conversas, e o que temos para dizer é que o seu filho é uma criança autista. E claro que naquele momento eu Leia Cunha, que choro se o vento passar aqui, quanto mais com o diagnóstico do filho. Chorei, chorei, chorei. E o senhor Jorge que me deu um abraço, que me confortou. E o Lucas tinha uma caixa de papel, ele pegou, me deu papel, secou minhas lágrimas. E elas, num ato de tentar me acalmar, diziam, Frau Cunha, veja, ele também tem sentimentos, e eu sei, eu conheço meu filho. Mas era tudo muito difícil, eu estava bastante engasgada no momento, não tinha ninguém da família por perto, não tinha meu marido.
e houve ali mais alguns minutos de conversa, de que elas não podiam garantir nada, se o autismo dele era um autismo que progredia para o lado do autismo, ou se regredia o autismo e melhorava na comunicação. Elas não garantiam se ele ia ser uma criança, um adolescente, um adulto que, que consegue interagir socialmente com escolas. E a gente não pode garantir nada, a gente pode dizer nesse momento que ele é uma criança autista. E como todos que me conhecem sabem, eu sou cristã, tenho muita fé em Deus. E eu, nessas muitas traduções, muitas vezes, quando elas dizem alguma coisa assim, não sei se ele vai regredir, se ele vai ser uma criança agressiva, se ele vai, ou se vai conseguir controlar os gritos. E eu sempre falo, eu tenho fé em Deus, em nome de Jesus ele vai vencer. E muitas vezes eu falo assim em português automático e elas perguntam o que ela está dizendo. Senhor Jorge, ela acredita em Deus. Ele sempre tenta resumir, né, a tradução. E é isso, eu acredito em Deus. Eu confio que meu filho cada vez mais vai dando um passo melhor, um passo para adiante e vai interagir melhor com a sociedade. Hoje mesmo, por exemplo, veio uma amiga aqui. Ela tem 3 crianças, era para fazermos o vídeo com ela e não deu. E o Lucas ficou bastante nervoso, porque ele ainda tem dificuldade de brincar com outras crianças, ou quando as crianças brincam com os brinquedos dele, ele não sabe dizer, principalmente quando ele faz massinha, faz coisas que as crianças pegam, que são crianças, é normal. Mas ele ainda tem muita dificuldade com isso. E é isso, pessoal. Não foi fácil, não é fácil, não tem sido fácil, mas também não é impossível. E o diagnóstico do autismo não é o fim. E os próximos vídeos eu quero falar também sobre 2019, que foi quando o Lucas também houve uma grande melhora na comunicação. Eu lembro do dia, da hora que ele voltou a chamar a mamãe, quando ele começou a chamar papai. Eu vou falar sobre isso, mas hoje eu vou deixando o vídeo por aqui. E é isso, hoje a turminha aqui já tá dormindo, então eu mesmo que vou finalizar o vídeo, Mariana não tá presente, já foi pra cama. Então vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe um comentário, partilhe para alguém que precise ouvir, para alguém que é da educação, um pedagogo, um professor, um amigo, um vizinho, compartilhe o vídeo e até uma próxima. Deus abençoe a todos. Eu vou dormir porque eu nasci foi bonita e não rica. E amanhã é outro dia. A vida continua.